senhoras e senhores independentes, que nos dão a honra da vossa presença e do vosso apoio esta tarde, uma tarde de imenso calor aqui em Vizela. Mas sei que o calor maior está no interior de cada uma e de cada um de vós. Porque é um calor que é provocado por uma energia imensa de quererem continuar a fazer o melhor por Vizela. Querem continuar a fazer com que Vizela não pare, porque estão de consciência tranquila, porque acreditam que o Dinis Costa continua a ser o melhor presidente de Câmara que Vizela pode ter. Força nisso. Quero cumprimentar e agradecer as palavras simpáticas que o Fernando Muniz, o João Torres, o António Braga, o Dr. Fernando Carvalho aqui disseram esta tarde. E quero cumprimentar todos de uma forma muito particular na pessoa do Sr. Manuel Campelo. Quero dizer-vos que para mim é uma enorme emoção estar novamente entre vós, em Vizela. Vizela nunca faltou ao Partido Socialista. E o Partido Socialista também nunca faltou aos vizinhos. Nunca, em circunstância alguma. Nunca antes de Vizela ser concelho e, sobretudo, depois de Vizela ser concelho. Nós estivemos sempre ao vosso lado para ajudar a criar todas as condições de crescimento, de desenvolvimento, de progresso e de qualidade de vida no vosso concelho. E é isso que nós estamos aqui a tratar. É do vosso futuro, do futuro da vossa terra. E é do futuro da vossa terra que nós temos de falar. A vossa terra precisa ter um Presidente de Câmara experiente, que lidere, que vos saiba representar e, particularmente, que saiba trazer para Vizela aquilo que é necessário. Isto é, investimento, porque só através do investimento é que Vizela consegue ter futuro, porque só um investimento consegue trazer para Vizela empresas, empreendimento, e só as empresas conseguem criar postos de trabalho ou então preservar os seus postos de trabalho já existentes. O país vive uma situação de enorme tragédia social. E vive uma enorme tragédia social porque há um aumento enorme de desemprego. Ora, em Vizela, nós sabemos que só apoiando as empresas é que esse emprego pode ser preservado e podem ser criadas novas oportunidades de trabalho. Eu podia dar imensos exemplos da ação do vosso Presidente, Dinis Costa. Mas quero partilhar um que, aliás, o Dr. António Braga também já aqui se lhe referiu. Tem a ver com a luta que ele fez pelas vossas terras, que é um projeto importante, um projeto estruturante, um projeto âncora para o desenvolvimento do Concelho de Vizela. Eu, na altura, era Presidente da Comissão de Assuntos Económicos na Assembleia da República e tive que lidar diretamente com este dossiê. E tinha, aliás, também uma sensibilidade muito grande por ser deputado eleito por este grande distrito de Braga. E posso afiançar e assegurar da inteligência, da competência, da dedicação, da vontade e, em particular, da defesa dos interesses dos vizelenses que o vosso Presidente Dinis Costa sempre colocou na sua ação. E são presidentes como Dinis Costa que enobrecem aquilo que é a defesa dos interesses das populações. Bem-ajas, Dinis, muita felicidade para o futuro. Mas permitam-me uns minutos para vos falar do país. Olhando para cada uma e cada um de vós, eu sei que há um momento de inquietação, de receio, de insegurança. Não tinha que ser assim. Não tinha que ser assim. E quero-vos dizer com muita consciência de quem tem os pés bem assentos na terra que podia ser diferente. E não o digo hoje, depois do mal estar feito. Tenho dito desde o início. Isto é, quando o Governo e a Troika decidiram pela política de austeridade, eu tive a oportunidade de dizer que a política de austeridade não iria resolver nenhum dos nossos problemas. Bem pelo contrário, a política de austeridade iria agravar os nossos problemas. Disse isso há 2 anos.
E não fiquei apenas por denunciar a situação. Assumi as minhas responsabilidades e apresentei uma alternativa. E disse que nós só conseguíamos sair desta crise se apostássemos na economia, se colocássemos Portugal a criar mais riqueza e se conseguíssemos criar condições para, no mínimo, preservar os postos de trabalho existentes. Disse mais. Disse que era necessário que a União Europeia também decidisse de maneira diferente e que, em vez de políticas de austeridade, pudesse ter políticas de apoio ao crescimento económico e ao emprego, conciliadas com o rigor e com a disciplina orçamental. Na altura, muita gente, que hoje é paladina daquilo que o PS sempre defendeu, ria-se das nossas palavras, ria-se das nossas propostas. E disseram sempre que era impossível. E que só através de políticas de austeridade, isto é, empobrecendo o nosso país, é que nós conseguiríamos sair desta crise. Nestes 2 anos que passaram, sabem quantos postos de trabalho foram destruídos? 458 mil postos de trabalho. 458 mil postos de trabalho. Sabem quantos portugueses estão desempregados? Quase 1 milhão de portugueses. Sabem qual é a percentagem dos jovens que não têm emprego? 42%. Sabem quantos portugueses com mais de 45 anos estão no desemprego? Cerca de 300 mil portugueses. Aqueles portugueses que são demasiado novos para se reformarem e que são considerados, muitas das vezes, demasiado velhos para ter uma segunda, uma terceira ou uma quarta oportunidade. O nosso país conheceu na década de 60 do ano passado um surto imigratório. Porquê? Porque o país era pobre. Havia muita pobreza, muita miséria. E as pessoas saíam do país à procura de outras oportunidades. Perdão. Sabem quantos portugueses saíram o ano passado de Portugal? Quantos portugueses emigraram? 120 mil portugueses. Só imigra quem não tem oportunidades no seu país. Só imigra quando o país não oferece trabalho, não oferece condições para que as pessoas se possam realizar e possam sustentar a sua família. Ao longo destes 2 anos, o atual governo e a Troika aplicaram uma política de empobrecimento que acrescentou mais crise e mais problemas àquilo que já existia. E pergunto, o déficit orçamental baixou? Está controlado? Os dados do primeiro trimestre falam num déficit superior a 10%. E mesmo se descontarmos os encargos com o Banif, falamos de um déficit superior a 8,5%. A nossa dívida pública diminuiu ou cresceu dentro dos limites? Não. Passou para mais de 127% do nosso produto interno bruto. Mas, sobretudo, as consequências sociais e as consequências económicas. Aquilo que devia crescer, que é a economia, tem vindo a cair. E aquilo que devia cair, diminuir, que é o desemprego, tem vindo a aumentar. É por isso que eu chamo a vossa atenção. A continuação desta política é um disparate, porque vai agravar os nossos problemas económicos e os nossos problemas sociais. É por isso que diga o Primeiro-Ministro o que disser, diga o líder do segundo partido da coligação o que disser. O mal está feito. O mal está feito. E eles são os responsáveis. Não é apenas, o que já era grave, o mal desta última semana, que somou uma crise política à crise económica e social que já existia. É, em particular, o mal que foi feito ao longo destes 2 anos. O mal que fez tanto sofrimento, tanta dor aos portugueses. E os portugueses cumpriram com os seus sacrifícios, mas não foram atingidos nenhum dos objetivos. As previsões do governo estão sempre a ser revistas para pior. E aquilo que nós precisamos verdadeiramente
é de ter uma outra política que aposte no crescimento da economia, que equilibre as nossas contas públicas, não por via do empobrecimento, mas por via da criação de riqueza. Pergunto, há alguém no seu perfeito juízo que consegue entender que é empobrecendo que nós pagamos as nossas dívidas? É tendo menos dinheiro, menos riqueza que nós pagamos as nossas dívidas? Não, é o contrário. É criando riqueza é que nós conseguimos gerar dinheiro para pagar as nossas dívidas e para reduzir o nosso déficit. Dou-vos um exemplo. Quando uma empresa fecha, o déficit do Estado aumenta. Porquê? Porque há menos gente a contribuir para a segurança social. Porque há menos impostos que essa empresa paga porque não tem lucro. E porque também aumenta a despesa por via do aumento do desemprego. Isto é, o Estado tem que pagar subsídios de desemprego. São coisas simples, elementares, que este Governo e a Troika nunca compreenderam. É por isso que o país, neste momento, só tem uma opção. E a opção é enverdar por uma política de apoio às empresas, porque são as empresas que criam um emprego no nosso país. E o Partido Socialista não diz apenas isto, nem fica à espera de ser governo para avançar com propostas. O Partido Socialista ainda há 15 dias apresentou 10 propostas na Assembleia da República. Para quê? Para apoiar as empresas, para preservarem postos de trabalho e para criarem emprego. Falo-vos de 2 ou 3 dessas propostas para não vos maçar. Sabem quanto é que o Estado deve às empresas portuguesas? Mais de 3 mil milhões de euros. Se o Estado pagar essas empresas, quer dizer que há mais dinheiro na economia e as empresas têm menos dificuldades. Podem continuar a investir, podem continuar a produzir. O que é que nós propusemos? Que pudesse haver um acordo entre o Estado e os bancos, em particular com a Caixa Geral de Depósitos, e ao fim de um determinado prazo, as empresas credoras do Estado poderem ir a esses bancos buscar a sua dívida e essa dívida passar para o Estado. Segundo, tem algum sentido o Estado demorar mais do que o tempo que está estipulado para devolver, por exemplo, o IVA às empresas, criando dificuldades de tesouraria? O que é que nós propusemos? Que entre o Estado e as empresas possa existir uma conta corrente, de modo a que uma empresa que tenha a receber, imaginem, 200 do Estado e que tenha que pagar no mês seguinte 300, pague pela diferença, isto é, pague só 100. Isto ajuda a minorar as dificuldades das empresas, a criar condições de tesouraria para permitir que a empresa continue a trabalhar. Estão aqui vários empresários. Se um empresário for a um banco pedir um empréstimo, sabe que os encargos com os juros vão a custos da empresa. Mas se o empresário quiser colocar dinheiro seu na empresa, não tem um benefício fiscal. Ora, nós propomos que tenha um benefício fiscal, porque significa que há uma capitalização com capitais próprios dessa empresa, há uma menor dependência dos bancos e as taxas de juros são obviamente mais baixas, ou praticamente, absolutamente nenhuma. Queria continuar a falar-vos de propostas muito concretas, como por exemplo, outra que também apresentámos. Tem algum sentido que quando alguém deva dinheiro ao Estado, pague uma taxa superior àquela que o Estado paga quando é o Estado a dever a uma empresa ou a dever a um particular? Não tem sentido nenhum. O Estado tem de ser uma pessoa de bem. Aqui estão 4 propostas concretas que ajudam as nossas empresas a continuar a produzir, a continuar a investir. Mais, sabem que em Portugal os lucros que são reinvestidos na empresa pagam o mesmo imposto dos lucros que são distribuídos pelos sócios? Ora, se há falta de financiamento das empresas, o que é que nós propomos? Que o imposto a pagar pelos lucros reinvestidos na empresa paguem menos do que o imposto que é pago quando é distribuído o dinheiro pelos sócios. Porque os lucros reinvestidos numa empresa é dinheiro na economia, é dinheiro na empresa, é dinheiro para investir, é dinheiro para preservar postos de trabalho, é dinheiro para criar novas oportunidades de emprego. São propostas como estas que nós temos vindo a apresentar, que ajudam, todas somadas, a nossa economia, as nossas empresas, o emprego deste país. Mas não é preciso agir apenas do lado da oferta. Também é necessário que as empresas tenham consumidores, tenham pessoas com dinheiro para comprar os seus produtos e os seus serviços. É por isso que propomos um aumento
do salário mínimo nacional. Porquê? Porque um aumento do salário mínimo nacional ajuda as famílias com mais dificuldades e, sobretudo, pode ajudá-las a fazer também uma dinamização da economia local, porque as pessoas que têm um salário mínimo, se tiverem um aumento, não é para fazerem férias de luxo no estrangeiro, não é para comprarem produtos de luxo, é para fazerem face às suas dificuldades do dia-a-dia. E isso ajuda também à nossa economia. Como também propusemos e propomos, e muito proximamente entregaremos na Assembleia da República, uma iniciativa no sentido de baixar o IMI, de baixar o imposto sobre as casas. E porquê? Estão aqui de certeza senhoras e senhores que são proprietários de casa. O que é que acontece? As casas têm um valor fiscal muito superior ao valor real, ao valor do mercado. E por isso estão a pagar um imposto sobre um património que não tenham. Não é justo. O que é que nós propomos? Que se faça uma redução desse valor para o valor real, para que o imposto possa baixar. É óbvio que isso vai diminuir as receitas do Estado, mas nós também temos uma proposta para que essa receita não seja, para que essa receita seja compensada. Sabem que os fundos imobiliários e os bancos que são proprietários de casa não pagam IMI. Ora, o que nós propomos é que também eles paguem. Não é apenas uma questão de ir buscar a receita para compensar a descida do imposto sobre as casas. É, sobretudo, uma questão de justiça social, que não tem sentido, num momento de dificuldades, que não sejam todos, em particular os que mais têm, a contribuir também para ajudar a resolvermos os problemas do nosso país. Propostas simples, propostas concretas, que demonstram toda uma alternativa. Uma alternativa que, como vos disse, passa por fazermos em Portugal o que devemos, mas também passa pela Europa fazer aquilo que deve. Eu disse e volto a repetir, nós já não nos bastamos a nós próprios. Para sairmos desta crise, já não basta aquilo que temos no nosso país, já não basta um bom governo, coisa que infelizmente não temos. É preciso que os nossos parceiros europeus, que os nossos aliados europeus percebam e compreendam que têm eles também que tomar decisões que nos ajudem a sair desta crise. Não é ajudar só os portugueses, é ajudar todos os europeus, aqueles que estão sob assistência financeira, mas também aqueles que estão a passar dificuldades. E isso passa pelos países que têm, neste momento, melhores condições financeiras para serem eles a investir, para adotarem políticas anticíclicas, de modo a corrigir estas assimetrias que existem no nosso país. Não tem sentido nenhum que o Banco Central Europeu empreste dinheiro aos bancos portugueses a menos de 1% e depois o Estado português vá-se financiar a esses bancos a 5% ou 6%. O que era importante era que o Banco Central Europeu pudesse emprestar dinheiro ao mecanismo europeu, e o mecanismo europeu emprestar dinheiro a um preço mais baixo, a uma taxa de juros mais baixa, para financiarmos o Estado e financiarmos a nossa economia. São propostas como esta que conferem toda uma alternativa. E para isso o que é que nós precisamos? Precisamos ter um governo sensível ao crescimento. Precisamos ter um governo com uma voz firme na União Europeia. Precisamos ter um governo coeso, um governo forte, um governo competente. E precisamos ter um governo confiável, isto é, que os portugueses e os investidores olhem para o governo, olhem para o ministro, para o primeiro-ministro, olhem para os principais ministros desse governo e acreditem na sua palavra. E a pergunta que eu vos faço é a seguinte: um português, independentemente das suas opções partidárias, olha para este governo e acredita na palavra deste governo. Olha para este governo e acredita que o governo que os tem trazido nesta tragédia social tem condições de fazer alguma mudança neste país? Não. Esta é a hora dos portugueses se unirem todos. Esta é a hora de todos nós darmos as mãos e, de uma forma muito sentida, com aquele orgulho português, sairmos da crise que estamos a viver. Mas para isso é preciso uma visão, para isso é preciso um horizonte, para isso é preciso uma estratégia e para isso é necessário uma liderança. É isso que o Partido Socialista põe à disposição de Portugal. Nunca do lado dos problemas, sempre do lado das soluções. E é isso, com muita tranquilidade, eu aqui queria partilhar esta tarde convosco. Viva Vizela, viva o Minho, viva Portugal! Amigos e camaradas, muito boa tarde a todos. É com um enorme prazer que mais uma vez estou aqui no seio da alma, da grandiosa alma socialista de Vizela. Eu sei que este é um momento de festa,
porque vai ser o ponto de partida para mais uma estrondosa vitória do PS nas autárquicas em Vizela. Para isso, em muito contribui o vosso esforço, a vossa alma, o vosso espírito permanentemente empreendedor e a vossa alma verdadeiramente socialista. E é por isso que eu começo estas minhas palavras endereçando a todos vocês um grande abraço de fraternidade, um grande abraço socialista para os socialistas de Vizela. Diz aqui, é verdade, neste vosso refrão, que Vizela voltaste a ter um encanto sem igual. E é verdade, porque, especialmente hoje, porque temos em Vizela uma pessoa que nos é grata a todos. Tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, porque temos entre nós António José Seguro, que é uma pessoa de que todos vocês gostam e por quem vocês têm uma enorme consideração. E é para ele também que eu agradeço estas minhas primeiras palavras. António José Seguro, que é, como todos sabemos, um grande amigo do Distrito de Braga e um grande amigo de Vizela, e que mais uma vez quis estar entre nós, não obstante todas as responsabilidades que ele tem e cada vez mais a nível do país. Sabemos nós que o país precisa de António José Seguro, atento, preparado para todas as contingências num momento de grande dificuldade que o país atravessa. Mas nem por isso António José Seguro, mais uma vez, como sempre vem fazendo, desde que nos conhecemos aqui nesta nossa luta no Distrito de Braga, mas nem por isso António José Seguro quis estar aqui hoje em Vizela, representando que é com o povo e para o povo que ele vai constituir o governo do nosso país. Não faltará muito. Meus caros amigos, este é o momento dos vizelenses. Este é o momento de Dinis Costa, aquele que é e vai continuar a ser o nosso Presidente da Câmara de Vizela. E por isso, meus caros amigos, meus caros camaradas, eu não me vou alongar. Vou só endereçar uma breve palavra ao Dinis Costa. E é uma palavra de agradecimento. E eu vou agradecer ao Dinis Costa por mais uma vez nos honrar ao aceitar o convite, por ser o rosto do PS no Conselho de Vizela. E sei que o faz com enorme sentido de responsabilidade. E sei que o faz tendo consciência dos grandes desafios que tem à sua frente. E sei que o faz essencialmente porque gosta, porque Dinis Costa vos ama a todos, porque Dinis Costa quer continuar a desenvolver este Conselho de uma forma sustentável e de uma forma igual para todos. E é por isso que nós todos vamos apoiar o Dinis Costa, porque em Vizela vamos ter uma vitória importante para todos vocês vizelenses, vamos ter uma vitória importante para o Distrito de Braga e vamos ter um contributo também importante e decisivo para a vitória do PS a nível nacional. E é por isso que eu digo com toda a minha força: viva Vizela, viva Dinis Costa, viva Portugal! Um abraço a todos! Camaradas, amigas e amigos. É para mim uma honra e um privilégio poder partilhar convosco algumas impressões neste dia, que é um dia da afirmação do Conselho de Vizela e da afirmação do projeto autárquico do Partido Socialista para este Conselho, que tem conferido qualidade de vida a todos os cidadãos deste território. Mas permitam-me que dirija 3 cumprimentos
especiais. 3 saudações especiais. Ao Presidente da Federação de Braga, do Partido Socialista, Fernando Muniz, um reconhecimento por todo o trabalho que tem desenvolvido em todo o seu percurso cívico e político em prol desta região e em prol do norte de Portugal. Naturalmente também uma palavra ao Secretário-Geral do Partido Socialista, ao nosso camarada António José Seguro, a quem gostava de dizer o seguinte: se dúvidas houvesse, o seu comportamento, o seu sentido de responsabilidade, o seu sentido de verticalidade, a sua ponderação e a sua humildade ao longo dos últimos dias, que foram dias tenebrosos para o nosso país, fazem de si não uma promessa enquanto futuro Primeiro-Ministro de Portugal, mas fazem de si um futuro Primeiro-Ministro de Portugal que vai voltar a trazer dignidade à vida pública e à vida política no nosso país. Força, Secretário-Geral! E permitam-me também que dirija uma palavra, naturalmente, àquele que tem sido o grande protagonista autárquico do Partido Socialista aqui em Vizela e um dos rostos da pujança do Partido Socialista no poder local em todo o país. Ao nosso Presidente de Câmara e ao futuro Presidente de Câmara de Vizela, Dinis Costa, agradeço-lhe o convite que me dirigiu para aqui poder intervir, na certeza de que nesta campanha eleitoral autárquica poderá contar com a força da juventude para aqui o PS voltar a ter um resultado histórico e um resultado que sirva esta população e que sirva as novas gerações desta comunidade. Mas, caras e caros camaradas, amigas e amigos, a situação política do país é uma situação política realmente complexa. E eu confesso aqui a minha frustração por ter dificuldade em encontrar qualificativos, por ter dificuldade em encontrar adjetivos para descrever a irresponsabilidade dos líderes desta coligação. Porque neste momento nós já não estamos perante nenhuma coligação. Nós estamos perante uma junção de interesses. Uma junção de interesses mesquinhos. E uma junção de interesses que não serviu e que não serve e não pode continuar a servir o nosso país. E gostava de partilhar convosco o seguinte. Ontem ficamos a saber alguma coisa sobre uma eventual futura composição do Governo de Portugal, caso o Sr. Presidente da República o entendesse dever reconduzido. Gostava de lançar a seguinte questão. Será o próximo Governo, ou seria o próximo Governo, caso fosse reconduzido pelo Sr. Presidente da República, um governo chefiado pelo PSD ou um governo chefiado pelo CDS? Porque, com toda a franqueza, eu questiono se não estará escondida nesta proposta que Passos Coelho apresentou ao Sr. Presidente da República, que será o próprio Passos Coelho, ou seria o próprio Passos Coelho, a assumir a pasta do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não se pode subverter a democracia e é isso precisamente que está em causa neste momento. Por isso, espero com toda a sinceridade e com toda a franqueza que o Sr. Presidente da República não queira ficar do lado negro da história. Porque hoje o grande problema do país é um problema de legitimidade por parte de quem exerce responsabilidades governativas a nível nacional, e esse problema, que é um problema que se joga a montante de todos os outros, é um problema que só pode ser resolvido se efetivamente partirmos novamente com espírito democrático para um novo ato eleitoral. Devolver a palavra aos cidadãos nunca nos deve causar receio. Devolver a palavra aos cidadãos é a única forma de podermos resolver esta situação absolutamente inacreditável em que a direita causou, em que a direita tornou a vida pública e a vida política do nosso país. Mas, caras e caros camaradas, permitam-me que sublinhe uma vez mais a pujança e o dinamismo das políticas autárquicas aqui no Concelho de Vizela. E eu não sou natural deste concelho, mas sou do norte de Portugal. E sei bem quão lutaram tantos e tantos de vós e tantos jovens desta terra pela autonomia deste concelho.
E a autonomia do Conselho de Vizela está intimamente ligada à força das suas gentes, mas intimamente ligada também à força do Partido Socialista e à força de muitos jovens que contribuíram para que hoje pudéssemos aqui encontrar uma massa humana que tem tanto carinho e tanto amor pela sua terra e pelo seu conceito. Mas o PS não está apenas intimamente ligado, naturalmente, à autonomia de Vizela. Está, sobretudo, ligado ao projeto de desenvolvimento que aqui se criou. Um projeto de desenvolvimento que coloca as pessoas em primeiro lugar. E esta é a grande mais-valia do Partido Socialista e do seu candidato à Câmara Municipal, o atual Presidente Dinis Costa. Gostava de lhe dizer, em nome de muitos jovens socialistas deste país, que é um orgulho poder acompanhar o trabalho autárquico que aqui é desempenhado e que aqui é executado. E sabemos ainda também que aqui no Concelho de Vizela, sendo que o grande desafio do poder local é nós fazermos um upgrade de um poder local 1.0 para um poder local 2.0, em que não esquecemos as obras e as infraestruturas, mas temos também uma grande atenção para aquilo que é o progresso imaterial das nossas comunidades. Sabemos que aqui em Vizela se dão bons exemplos de como se pode apostar na qualificação dos jovens e de todos os cidadãos e em políticas sustentáveis do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, porque são essas políticas que vão marcar identitariamente o Partido Socialista com os novos desígnios do municipalismo e do poder local no século XXI. E por isso, Vizela tem um projeto político que não pode, de forma alguma, ser parado. Contará, certamente, caro Dinis Costa, com a força da juventude neste processo autárquico. Eu próprio me empenharei e certamente aqui regressarei para lhe mostrar a força da JS e o contributo decisivo que temos para lhe dar para que possamos voltar a ganhar as eleições e continuar a conferir dignidade à vida de todos os habitantes deste concelho. Por isso, deixo-vos uma palavra de incentivo, uma palavra de energia e uma palavra de ânimo, para que lutemos incessantemente por um resultado histórico do Partido Socialista, para o qual, sublinho, poderá contar e poderão contar com a força da juventude socialista. Viva Vizela! Viva Portugal! Queridos amigos vizelenses, caras e caros camaradas, meu querido secretário-geral, Dinis Costa, o agora também candidato Fernando Carvalho, também ao Presidente da Federação. Deixem-me começar por saudar também de forma inequívoca e distinta a presença de uma pessoa aqui, e vão perceber porque é que eu quero distingui-la, porque se trata de identificar um método de governação e uma caminhada de progresso que o Conselho tem vindo a fazer, com as pessoas naturalmente, mas sobretudo construído em diálogo com o Dinis Costa. E eu queria destacar a presença do Sr. Manuel Campelo. Na campanha ao lado de Dinis Costa, significa a capacidade do Dinis Costa que provavelmente poucos eram capazes de adivinhar há uns anos largos atrás, mas que desde sempre identifiquei no Dinis Costa essa capacidade de construção de diálogo, de construção de equipas e de caminhar serenamente no sentido dessa construção mais elevada que tem a ver com o seu amor ao Concelho de Vizela e ao progresso que o seu mandato e a sua governação já têm trazido no Concelho. O Sr. Manuel Campelo, como todos sabem, não há nenhum presente que não saiba certamente, é uma figura incontornável na história do Concelho de Vizela. E é um homem cujas convicções políticas nunca estão em causa pelo facto de estar ao lado de Dinis Costa. Bem pelo contrário. Só demonstra uma grande capacidade de adesão também ele ao interesse maior que sempre uniu o seu coração à vida, que é justamente a luta da sua vida por Vizela, não apenas pelo Concelho, mas sobretudo pelo desenvolvimento do Concelho de Vizela. Eu quero saudá-lo particularmente, Sr. Manuel Campelo, é com particular gosto que na minha qualidade de mandatário da lista de Dinis Costa o vejo nesta campanha. Muito bem-vindo. Queria também dizer-vos que tenho acompanhado
a vida do Conselho e principalmente por conversas muito a miúdo com o Dinis Costa, os desafios que ele se tem colocado a si próprio para dar a este Conselho um impulso e também a razão de ser que desde sempre identificamos para que este Conselho tivesse a sua autonomia. E as provas aí estão. Foi justamente sob a sua liderança que esta equipa magnífica, na Câmara, na Assembleia Municipal, no Partido Socialista e naqueles que, para além do partido, dão participação cívica com esta vastíssima equipa, que nós podemos hoje olhar para o Conselho e dizer que foi não apenas uma grande aventura termos partido para a autonomia do Conselho, mas é hoje uma garantia, uma certeza que este é um Conselho incontornável na região e que faz parte integrante do seu desenvolvimento harmonioso e dá contributos inestimáveis para o crescimento, para o emprego, como outros provavelmente não têm dado. E isso deve-se a este trabalho extraordinário de Dinis Costa. E eu cito apenas o exemplo para não ser maçador. A recuperação das termas aqui de Vizela é um exemplo maior, que muito para além das competências próprias metidas nas competências das autarquias, ele foi capaz de dar esse passo e de saber entender que Vizela tem uma ligação umbilical às suas termas e só com as suas termas, saudáveis no sentido económico, viáveis no sentido financeiro, dão um contributo inestimável ao desenvolvimento, ao crescimento e ao emprego do Conselho e da região. Parabéns, Dinis Costa, porque tens feito um trabalho magnífico e eu estou convencido que é fruto desse trabalho que os vizelenses te vão a conduzir a ti e à tua equipa com uma votação histórica. Aliás, é preciso dizê-lo, em Vizela as votações têm sido sempre históricas, porque o Partido Socialista tem tido votações extraordinárias, o que significa principalmente essa boa relação e essa harmonia de quem tem tido a responsabilidade da liderança, e é o Dinis Costa que o tem feito e que tem conquistado muito para além dos muros do Partido Socialista, pessoas independentes que querem participar ativamente na vida do Conselho e que o têm feito à luz justamente desta colaboração. Eu sei particularmente a sua atenção às associações, ao movimento associativo no próprio Conselho. Aliás, como se diz agora na economia, em linha com aquilo que António José Seguro tem vindo a fazer ao nível da condução do partido ao nível nacional. O seu apelo constante ao diálogo interno, mas também a serenidade com que tem acompanhado o desenvolvimento da política deste governo. E extraordinário é vermos hoje pessoas que há um ano e meio, diziam justamente o contrário, tentando contrariar António José Seguro nas suas propostas para a economia, para o crescimento, para o emprego, e que hoje, com, desculpa-me a expressão, uma lata extraordinária, vem a repetir o que ele propôs há um ano e meio, como se não tivesse havido nada antes, fazendo justiça, justamente, mas dando este exemplo extraordinário de colaboração que António José Seguro tem vindo a fazer no partido e fora dele, com a serenidade que se lhes conhece, que todos lhe reconhecemos, mesmo nestes dias difíceis, nestes dias de grande imprevisibilidade, de grande crise política lançada por este governo, do interior para fora do governo e também no interior da própria atual maioria parlamentar, e a serenidade com António José Seguro vem a conduzir o Partido Socialista e as suas propostas são também um exemplo que aqui no Conselho de Vizela tem vindo a ser seguido. E por isso dizer-te, António José Seguro, que é com muito agrado pessoal e político que aqui te vemos, porque estás não apenas no meio dos teus, mas num Conselho que é um paradigma de crescimento e desenvolvimento, na organização, na tolerância, no diálogo, no cumprimento dos critérios essenciais da democracia, da tolerância e da convivência com todos, incluindo, obviamente, e sobretudo, respeitando a oposição, como aqui se faz neste Conselho aqui de Vizela. Queria dizer-vos, queridas e queridos amigos, que tenho uma particular honra em ser o mandatário desta lista. Porque se há lista, e obviamente todas as listas do Partido Socialista cumprem os exigentes critérios da sua Constituição, mas se há lista em que a condição de liderança tem correspondido a um trabalho extraordinário de ligação às pessoas e ao desenvolvimento do Conselho, é aquela que é liderada por Dinis Costa. E por isso termino dizendo-vos, estarei convosco certamente como mandatário, mas sobretudo como cidadão, como português e como socialista, muito honrado pelo que aqui tem vindo a fazer em Vizela. Viva Vizela!